É com muita alegria que damos início à segunda temporada do programa Made in Agro. Eu sou Rafael Bernardino e ao meu lado ela, Evelyn Barbieri. Olá, Rafael, tudo bem? Felicidade de estar aqui, viu? Muito obrigada. E hoje nós estamos também recebendo, para esse primeiro programa super especial, a família Nelore Gilbertoni. Estamos aqui com o Alessandro Turra. Tudo bem, Alessandro? Tudo bem, Evelyn, um prazer. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, viu? Prazer é nosso. E também o Murilo Gilbertoni, que é o zootecnista da fazenda, certo? Isso. Obrigado pelo convite, Evelyn, Rafael. Para nós é um prazer poder estar aqui contando um pouquinho da nossa história. Para nós, um prazer ainda maior, né? E então a gente gostaria de conversar um pouquinho, mas antes nós preparamos uma matéria para passar aqui com vocês, porque nós estivemos lá na Fazenda Santa Terezinha, né, junto com o Alessandro, conhecemos aquelas coisas lindas que vocês têm lá, e aí queríamos convidá-los para assistir. Vamos lá? Vamos lá. Nossa aventura pela Fazenda Santa Terezinha começou há alguns meses, quando viemos gravar uma matéria sobre drones de pulverização. E ficamos simplesmente encantados pela recepção e pela beleza que encontramos por aqui. A princípio, recepcionados pelo senhor Alessandro Turra, tivemos o privilégio de adentrar pela primeira vez no mundo dos Nelores e conhecer os animais de pertinho, e a paixão e o encantamento foram instantâneos. A estrutura cuidadosamente preparada para manter a criação de gado Nelore impressiona pela beleza, e ao conversarmos um pouquinho mais, vamos descobrindo das inúmeras possibilidades e realidades de negócio existentes neste mundo. A sensação ao entrar nas baias é de estar entrando num paraíso. Vislumbrar a beleza dos animais é estarrecedor. Ver os piquetes bem cuidados, receber todo o carinho da família Gilbertoni é sentir-se de fato privilegiado. Por aqui já se passaram muitas histórias, antes de hoje se tornar um dos maiores plantel referência na criação de Nelores. Tudo começou pela paixão e curiosidade de Murilo Gilbertoni, que aos 13 anos, ao acompanhar um leilão pela televisão e ver uma vaca sendo vendida por R$2 milhões, ficou simplesmente espantado e decidiu estudar para entender do que e como realmente se tratava esse negócio, aparentemente muito lucrativo. O que ele foi descobrindo no meio do caminho, para muito além dos investimentos que precisariam ser feitos para o crescimento deste empreendimento, é a disciplina que é necessária para que isso funcione. Além disso, que a união literalmente faz a força. Ter a família ao lado em toda e qualquer decisão é peça-chave do sucesso. E nunca se esquecer dos amigos e colaboradores conquistados ao longo dessa jornada também. Hoje, o que se vê por aqui é resultado de muito estudo, de muito trabalho em equipe, de muita fé e muita paciência também. Decidir iniciar um investimento em Nelores requer entender principalmente que nada se dá de um dia para o outro. Trata-se de um negócio que acontece a médio e longo prazo e não se realiza se não for através de muito carinho e dedicação. Que prazer o nosso poder acompanhar de pertinho a história e as conquistas deste grande empreendimento. E que honra poder conhecer um pouco mais da história e desafios enfrentados por essa família que descobriu através do Nelore que poderia ser uma família maior ainda e cheia de afetos. Parabéns. É isso mesmo, Murilo? Primeiramente, parabéns pela matéria. A gente Muito fica emocionado poder falar, sabe, do que a gente ama, do que a gente faz e ver os passos, né, Evelyn, que a gente sempre fala. O Nelore é um negócio. Além de uma paixão, é um negócio, tem fins lucrativos, tudo, mas tudo funciona a médio e a longo prazo. Sim. Então, a nossa família sempre foi unida, sempre acreditou e sempre foi atrás desse sonho. Então, se um dia a gente sonhou em criar Nelore, hoje vendo a realidade de que chegou a dimensão do Nelore Gilbertoni, para nós é um orgulho, é muito gratificante poder ver isso e deixa a gente até emocionado, para falar a verdade. Ô Murilo, e pela matéria eu percebi que foi comentado que você que resolveu, deu o start, assim, gostou muito, né, de alguma coisa que você viu,
Meu avô sempre teve muita vontade de criar Nelore e acompanhava muito leilão. Ele sempre acompanhou os leilões pela TV e todo final de semana eu dormia na casa dele. E uma vez eu estava assistindo um leilão com ele, eu tinha 13 anos, e aí eu comecei a assistir e prestar atenção. Aí eu vi uma vaca vendendo por 2 milhões. E os preços assim, pra quem não conhece, pra quem não vive a realidade, você fala assim, não, esse negócio não tem como dar certo. E aí eu falei, não, quero estudar, quero entender o que significa isso. E foi nisso que a gente começou a estudar. Eu acompanhava todos os leilões, eu anotava o que acontecia nos leilões, acompanhava a pista de julgamento, sem nunca ter participado de um. Eu acompanhava só pela televisão, pela internet, fazendo busca, para entender por que um animal poderia chegar a essa valorização. E com o tempo a gente foi entendendo que é fruto de um trabalho de melhoramento genético que envolve muita dedicação, seleção e capricho para fazer, né? Um negócio que tem que se dedicar para poder realizar. E foi nisso que eu me apaixonei. Eu falei, não, isso daí é o que eu queria seguir para minha vida, eu queria trabalhar com isso. E graças ao apoio da família, hoje o nosso trabalho é levado como uma empresa, mas é uma empresa familiar, onde todo mundo tem o poder da decisão, todo mundo troca ideia. A gente, às vezes, pode ser que saia na câmera um pouco mais, né, Ale? Mas não, a gente representa a família num negócio que a gente ama. E o mais gostoso é por uma paixão nossa ter começado apoiando um sonho do meu avô, que todo mundo se uniu mais ainda. É um negócio que hoje a gente está preparando o nosso leilão que vai acontecer esse ano. É um negócio que envolve a família toda. É isso que é gostoso. A gente fortaleceu muito mais a família, as amizades que a gente fez no negócio. Então, foi um sonho que nem nos melhores sonhos eu imaginava que um dia poderia chegar onde a gente chegou, né? Então, isso é muito gratificante. É uma realização de vida, né? E quando você iniciou com quantas vacas? Olha, Rafael, a gente começou em 2006... A gente começou a assistir leilões, tudo. Desculpa, em 2005 eu comecei a assistir leilões, comecei a acompanhar e fiquei um ano inteiro estudando. Por exemplo, eu tinha escola, eu estudava de manhã, eu colocava a fitinha VHS lá para gravar o leilão, para assistir no outro dia, anotar preço, entender e analisar bem o que seria esse mercado. Em 2006, teve um shopping em Ponta Linda, da Fazenda J. Galera, que para mim sempre foi uma referência do negócio, que é a Agropecuária J. Galera, e é um trabalho que a gente espelha muito para hoje poder criar. E eu chamei meu avô, falei, vô, vamos lá conhecer? Aí ele falou, vamos, Murilo, vamos conhecer como que funciona esse negócio. E a gente foi na cara e na coragem, sem conhecer ninguém, sem saber quem ia encontrar lá, a gente só via pela televisão, né? E a gente foi a família, e chegamos lá, fomos muito bem recebidos, e por uma felicidade muito grande, a gente começou o nosso plantel lá, naquele dia. A gente comprou 2 prenheses, das melhores vacas que tinha na J. Galera na época, 50%, ficamos sócios da Agropecuária J. Galera. E foi aí o pontapé inicial. Só que como a gente não tinha estrutura na nossa fazenda, que o nosso ramo era laranja, era o limão, a gente tinha a criação de gado, né, Lê, na fazenda em Pongaí, mas era só gado comercial, não tinha nada do gado elite, não tinha essa estrutura de hoje que a gente vê de baia. A gente ficou de 2006 até 2009 entendendo o que era o mercado. Então a gente comprava em parceria com grandes criadores, que é o caso da J. Galera, que é o caso da Agropecuária Mafra, que é o caso da Fazenda IP Ouro, Fazenda do Sabiá, que para nós, quando a gente iniciou, eram grandes referências. Então, é o que eu sempre indico para quem está começando. Entenda o negócio que você está. E a gente foi comprando prenheses, mas foram a partir de 2 prenheses que o plantel foi crescendo, sempre comprando em parceria. E aí foi que em 2009 a gente falou, não, vamos começar a criar aqui, fazer uma estruturinha. E aí foi, aos pouquinhos, cada pouquinho a gente começou a criar lá em casa. Então, é o que eu falo, cada passo que a gente deu nos dá a alegria de ver as respostas que o mercado dá, né, os animais dão, né.
E aí foi muito interessante que você comentou desse começo, porque lá na fazenda, quando a gente foi visitar, o Alessandro estava comentando, né, comigo, que não necessariamente precisa ser um fazendeiro para entrar nesse negócio, né, Murilo? Então, de repente, a pessoa tem uma herança ou tem um dinheiro onde que ele quer fazer um investimento, ele pode começar também. Sim, foi exatamente como a gente começou, fazendo parcerias. Hoje o mercado, ele tem vários criadores que dão um respaldo para um novo criador. E a gente é prova disso, que eu sempre gosto, eu falo para nossa família, vamos abrir as portas para novos criadores, novos investidores, do mesmo jeito que abriram e acolheram nós, quando a gente iniciou. Então isso é muito gratificante. Hoje a gente tem várias pessoas lá que possuem animais em parceria com a gente, sendo que não tem uma fazenda, não tem nada. É um investidor, é um apaixonado, gosta do negócio, e então a gente tenta sempre motivar essas pessoas que gostam, que têm esse sonho, que têm essa vontade de um negócio que é lucrativo, é um negócio que tem que ter, por mais que a gente ama tudo, mas tem que a conta fechar. Se a conta não fechar no final do mês, não dá certo, né? Então a gente tem que trabalhar, tem que organizar e abrir as portas. Para quem quiser iniciar no negócio, é muito importante. Você não precisa ter necessariamente uma fazenda, você pode ser um investidor, que aí a gente vai dividir os lucros, vai dividir as receitas. Isso é uma coisa muito, muito interessante que o Nelore dá. A gente hoje, por exemplo, tem vaca nossa que a gente não tem ela 100%. A maioria das vacas nossas não são 100%. Eu até ia comentar isso. Tem vaca, por exemplo, que são compradas ali com vocês e a pessoa, por não ter uma terra, não ter um espaço para levar, acaba ficando ali com vocês também. Isso, exatamente. São um sistema das parcerias, né? Da sociedade que a gente faz. Tem vaca lá que a gente só tem 33%. E nisso ajuda muito, nem só pelo fato da pessoa não ter fazenda. Várias pessoas têm, só que assim, a gente se une para comprar uma vaca, que às vezes o investimento é um investimento alto, uma vaca pode valer 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 8 milhões, 10, e você fala, não vou investir todo esse dinheiro nessa vaca sozinho. E aí você monta um condomínio, você pega um parceiro, pega um sócio, um amigo, e compra esse animal, que aí você divide o risco, que querendo ou não é um negócio que tem, como qualquer animal tem um risco, a gente tenta minimizar esses riscos ao máximo, fazendo clone, essas coisas, a técnica da clonagem para ter essa segurança, mas é uma força a mais essa parceria para poder investir num grande animal e ter a genética dele distribuída em vários plantéis. Isso então, que eu ia pedir para você explicar melhor pro pessoal que está em casa, porque às vezes, né, tem gente que não entende muito do assunto, assim como a gente não entendemos, estamos entendendo agora, né, mas é muito interessante, você vai falando, vai surgindo assim um monte de dúvidas na minha cabeça. Para um pessoal assim que não entende muito, então você faz o trabalho, o melhoramento genético desses animais para que os filhos de repente venham a ser mais puros do que a mãe, é assim que fala? A gente tenta melhorar a cada geração. Então a gente quer o filho, que o filho seja melhor que a mãe. Sim. Então a gente pega a doadora, a gente acasala com os melhores touros da atualidade e tentar tirar um animal com melhores características que a mãe. Por exemplo, aquela vaca tem um defeito X. Defeito não, uma qualidade que a gente gostaria que melhorasse. Então a gente vai lá, faz um acasalamento dirigido, a gente tem essas assessorias hoje no mercado que nos dão o respaldo de indicar um animal para comprar, de trocar uma ideia no acasalamento, fazer um acasalamento estudado. Tem as ferramentas de avaliações genéticas, que é do PMGZ, que a gente também usa, para melhorar características. Então a gente tenta unir o melhor que um touro pode oferecer com aquilo que precisa naquela matriz melhorar. Então, nisso a gente vai estar sempre tentando melhorar o desenvolvimento do animal, as características de estrutura, beleza racial, precocidade. Um animal, às vezes, produziu pouco leite, então eu vou pôr um touro que tenha índices, tenha as características mais leiteiras. Então a gente tenta ir corrigindo os animais para ter essa evolução. O nosso projeto é em busca da evolução. Cada dia a gente está querendo evoluir mais e melhorar o plantel. Então a gente vai acertando os detalhes para cada geração nascer melhor que a anterior, né? E quando você fala em acasalamento, esse acasalamento é em laboratório? Isso. Tá. Uma vaca,
Se você deixar ela parir naturalmente, você vai ter um bezerro por ano. Então, o que a gente faz nessas principais doadoras? A gente faz o trabalho de FIV, que é a fecundação in vitro. A gente, uma vez por mês, o veterinário vai lá, aspira essa doadora, pega os oócitos, esses oócitos vão para o laboratório e lá vão ser fecundados com o touro da que a gente escolheu. E esses embriões, depois de 8 dias, são envasados e a gente coloca nas barrigas de aluguéis. Então, com essa técnica, tem doadora que chega a produzir 50, 60 filhos num ano. Isso foi uma coisa super interessante que você comentou aquele dia comigo. Esse é o ganho que a gente consegue ter. Sim, então uma vaca no seu natural, ela daria um filho por ano. Quando faz esse procedimento, ela chega a dar até 50 animais por ano. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, a Parla, que foi a principal vaca que a gente já comprou até hoje. Infelizmente, a gente perdeu ela esse ano, mas foi um investimento ousado. Sim. Só que a gente saberia todos os riscos. A Parla foi avaliada em 8 milhões. Um filho dela hoje, por mais... já chegamos a vender bezerra dela por 2 milhões, mas eu vou pôr uma média racional de 300 mil. Uhum. Você imagina uma vaca dessa parindo um bezerro por mês? Essa conta dos 8 milhões nunca vai fechar. Uhum, exatamente. E ainda pode nascer um macho nessa prenhez, né? Então, que aí o valor é bem menor. Um bezerro ao ano, né? Se produzir um bezerro ao ano, a conta nunca vai fechar. Então, ela produzindo em larga escala, que nem ela já estava com a idade avançada um pouco, ela não produzia 50, mas dava 15, 20 filhos no ano. Então, a conta gira muito mais rápido. Aí o negócio fecha, a conta fecha, dá pra gente trabalhar com uma margem muito melhor, né? Então, essa técnica da FIV hoje veio e nos ajuda muito. O papo tá muito interessante, mas nós vamos chamar um VTzinho dos nossos parceiros e a gente já volta já.